Olá amigos, hoje estou aqui na casa de mais um irmão do Parque dos Trabalhadores para falar sobre a lição número 8, um comentário da lição número 8 para você poder aí na sua casa escutar mais alguma coisa sobre uma visão de algum outro irmão que possa de repente complementar o seu raciocínio e ajudar você a entender um pouco melhor a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que o nosso irmão se apresente a vocês. Muito obrigado, Robson. É uma alegria poder participar, desse projeto seu, e acho muito interessante, de que de toda forma a gente poder falar do amor de Jesus. É o que me cativa, que me faz cada vez mais alegre de suportar, o dia a dia, saber que eu posso ser um instrumento na mão de Deus. Amém. Falando do amor dele. E meu nome é Afonso, eu também congrego ali na igreja Parque dos Trabalhadores. Isso mesmo. Até inclusive fui substituto do Robson numa classe lá de professores lá, verdade, É verdade. Foi uma alegria pegar ali os membros e eles lembram de você lá com carinho, Verdade. E esperamos ser uma bênção aqui para os nossos ouvintes aí e Amém. Os que estão vendo aí o vídeo. Afonso, também é uma alegria para mim estar aqui com você. Você é um grande irmão, tem um grande conhecimento também da palavra de Deus. E quero convidá-lo para fazermos uma oração inicial antes de iniciarmos o estudo da lição, o comentário da lição 8. Vamos orar. Vamos orar. Pai eterno que está no céu, quero te pedir, Senhor, que nos abençoe nesse momento especial. Que o Senhor conceda agora ao Afonso sabedoria, discernimento, para que ele explane do melhor que ele tem, daquilo que ele já tem aprendido e daquilo que ele estudou, para passar aos nossos irmãos que estão assistindo. Amém. Que Deus possa abençoá-lo grandemente nesse momento e que tudo o que ele tiver aqui para dizer seja para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Afonso. Vamos iniciar então com a lição de sábado, dia 8, Ministrando como Jesus. É intrigante esse título, hein, Afonso? É verdade, ministrando como Jesus. Quer dizer que o nosso modelo em todas as nossas fazeres tem que ser Jesus, Tem até um pensamento que diz assim, o que Jesus faria nessa situação? Então hoje as pessoas conseguem ver a Jesus através de você. Então, cada vez mais devemos aprender a como fazer, a vontade de Deus e do modo que Jesus ensinou. Amém. Afonso, quero ler o verso e pedir que você nos ajude a elucidá-lo. O verso áureo da lição. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse verso está em Mateus 9, verso 36. Afonso, o que é isso? Quem se compadeceu de quem e ovelhas que não tinham pastor? É interessante, quando eu vi esse verso, e hoje a gente faz assim, uma busca na internet, nos meios sociais, que se usa muito, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, a gente vê ali a angústia das pessoas. Sim. Aquela procura de algo mais. E mesmo que às vezes as pessoas confessem ali algum tipo de crença, mas se não for baseada na Bíblia, a gente vê aquela angústia pessoal. Então aqui retrata muito bem tanto aquele tempo como o tempo que nós estamos vivendo. Hoje também as multidões estão aí sem pastores. Não sabe alguém para dizer assim, não, esse é o caminho. Aliás, tem vários dizendo, não, esse é o caminho, mas não está de acordo com a palavra de Deus. E cada vez mais pessoas se angustiam porque não conseguem encontrar aquela paz a qual Jesus disse, olha, tereis paz. Mas como posso ter essa paz? Ao fazer a vontade dele. Então, retrata muito bem o nosso tempo atual. Entendi. Gostaria de fazer mais uma pergunta, irmão Afonso. Qual é o método que Cristo usava para ministrar, ensinar as pessoas? Assim, dentro do contexto da lição de sábado. É interessante que Jesus, e mais para frente a gente vai ver, Claro. Ele era acusado de algumas coisas, Sim. Mas é que mostra realmente a preocupação de Jesus com o cotidiano das pessoas. Ele importava com as pessoas. Sim. Tanto é que
algumas pessoas, quando ouvia Jesus, falavam assim, olha, ele fala com autoridade, ele não fala repetindo fórmulas pré-estabelecidas, não. Ele fala coisas vivas, coisas práticas. Algumas parábolas que ele contava, algumas pessoas estavam ali presentes naquela situação que foi dita, então aquilo realmente prendia o coração das pessoas porque ia de encontro à necessidade daquelas pessoas. Atendia as necessidades, irmão Afonso, fantástico. E eu verifiquei aqui, gostaria de perguntar, essas necessidades poderiam ser físicas, mentais e espirituais? Poderiam ser? É o tríplice, né? Essas três coisas tinham que estar, e Jesus conseguia resolvê-la de uma forma muito cativante, né? Uhum. Porque a gente vai ver em algumas histórias, sim. ele dizendo assim, olha, quando por exemplo, a mulher que estava com fluxo de sangue, né? Sim. Ela fala, alguém me tocou, quer dizer, quando você fala em alguém, você não conhece quem. E ela realmente aproximou de Jesus querendo não se identificar, porque ela se sentia muito excluída. E Jesus fala assim, filhinha, olha que coisa maravilhosa. Tremendo, irmão. Jesus ali então resolveu toda a questão espiritual e social daquela mulher naquelas simples palavras. Irmão Afonso, você gostaria de fazer mais algum comentário sobre sábado ou podemos avançar para o domingo? Só quero terminar, né? Claro, fica à vontade. E que Jesus fazia tudo isso, cativava as pessoas e elas sentiam bem com Jesus. Sim. E no final Jesus falava aquela frase mágica e poderosa, segue-me. Segue-me. Aí a pessoa se encontrava realmente com Jesus. Jesus é tremendo, né, irmão? Podemos avançar para domingo. Domingo, dia 16 de agosto. O título é Atitudes de Jesus em relação às pessoas. Esse é um título forte. E aí já temos aqui Mateus 5, do verso 13 e 14, né? Que fala sobre o sal da terra. O sal da terra. Comente um pouco sobre isso. Vós sois o sal da terra. E aí fala sobre a luz. Isso, sobre a luz. Vós sois a luz do mundo. Então são dois versos, o verso 13 e o verso 14. Mas no sal da terra, eu gostaria que você nos ajudasse a entender. Fala para que não seja insípido. E depois tem no verso 14, vós sois a luz do mundo. Ajuda a gente a entender isso, Afonso. Olha, são duas coisas essenciais, tanto naquela época como agora. Aliás, naquele tempo era muito mais, porque não tinha toda essa tecnologia que temos para mexer com sal. É a coisa mais básica e barata que tem hoje no mundo. E para que serve realmente o sal? Para dar sabor e para preservar, porque naquele tempo não tinha geladeira e essas coisas, refrigerador e aquela coisa toda. Não, se pegava alguns alimentos, salgava e aquilo preservava por bastante tempo. Então, Jesus quer dizer aqui que a importância do ser humano, principalmente dos seus discípulos, que eles devem fazer diferença em todo o ambiente que eles estejam. Então, você deve levar soluções para os problemas que as pessoas se encontram diariamente. Então, esse é o sentido do sal. E a luz muito mais, né? Se nós não... interessante que a luz, ela não pede licença, né? Ela não fala assim, eu sou a luz. Não, ela é a luz e chega nas trevas, ilumina e acabou. Aí o quê? Aquelas trevas se tornam luz. Então, Jesus quer dizer essas duas coisas de importância, né? A importância do sal e a importância da luz, que sem as duas coisas seria realmente insípido e difícil a nossa convivência diária. Esse insípido, Afonso, seria alguma coisa inútil? Com certeza, tanto é que fala assim que se o sal não é usado para aquilo que se preza, que é para salgar, dar sabor, ele é jogado fora. Entendo. Ninguém quer dar valor naquilo que não tem gosto, né? Entendi. Não faz diferença, né? Então você, como cristão, você deve fazer diferença. Por isso que Jesus fala, olha, quando você pega uma luz, você não vai enfiar a luz lá debaixo da mesa, lá debaixo da cama e deixar ela. Não, a luz põe-se num lugar mais alto e ele chama a atenção. Então o cristão deve fazer diferença. Verdade. E pensando na questão do sal, o sal que dá sabor aos alimentos, né? É bom que o cristão seja bem equilibrado, né, irmão? Sim. Porque senão ele pode ser insípido, né? E também passar do ponto. Salgado. Demais. Aí tem que tomar bastante água. Verdade. E aqui
a gente vê, né, igual você disse, né, se é muito salgado, perde-se, passa-se do ponto e não tem mais serventia também. Irmão Afonso, gostaria de comentar mais algum ponto sobre a lição de domingo? Podemos avançar para a segunda? Aqui diz o seguinte, né, faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado, ou seja, ser diferente, não ser igual. Porque, por exemplo, eu tenho aqui um quintal onde eu moro. Se eu não mexer nada, não fizer nada no quintal, naturalmente nasce algumas plantas inúteis, chamada tiririca ou algum mato. Entendi. Mas se você quer plantar alguma coisa, você tem que Cultivar. remexer a terra e fazer tudo diferente. E assim também, né? Para nós sermos diferentes, teremos que evitar a contaminação do Entendi. pecado, não do pecador, né? É uma diferença. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Legal. Passando então para domingo, irmão Afonso. O título para segunda-feira, né? E segunda-feira, dia 17, o título é Como Jesus tratava as pessoas? Essa é uma pergunta intrigante. Como é que ele tratava as pessoas? Daí que vem, né, de novo aquela que nós citamos, né? Jesus, até pôr o óculos aqui. Fica à vontade, irmão. Jesus, quando ele ia com as pessoas, e agora vem a questão de os líderes invejosos, né? Acusar Jesus, falar assim, olha, você recebe pecadores, você come com eles. Mas Sim. como assim? Ele era o Messias e na crença daquela época, o Messias era algo glorioso que ia libertar Israel. De forma alguma um Messias sofredor, eles não aceitavam isso. Tanto é que foi 3 anos e meio ali convivendo com os discípulos e eles não aceitavam essa ideia de que Jesus ia sofrer, né? Tanto é que temos aquela passagem que onde Jesus falou, olha, nós estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem vai sofrer isso e vai morrer. E Pedro imediatamente já falou, não vai acontecer isso. E aqui Jesus então mostra que ao ele aproximar das pessoas, ele ia na onde as pessoas estavam e fazia tão diferença que as pessoas gostavam de estar com Jesus. Isso é muito importante. E faz a gente pensar, será que as pessoas que aproximam de mim gostam de estar comigo ou sou aquele salgado ou aquele espinhoso? Sim, né? Que em vez de agregar, faz afastar as pessoas. E há muitas pessoas que não se percebem exatamente disso que você falou, irmão. Elas se tornam salgadas, espinhosas e incomodam os outros, né? inconvenientes, mas eles precisam mesmo crescer na graça do Espírito Santo para alcançar esse equilíbrio, né? Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Pois não. Por que a maneira de dizer é tão importante quanto a maneira de fazer é tão importante quanto a maneira que dizemos? Muito interessante. Há um ditado circulando assim nos meios das sociais que fala o seguinte: a verdade não dói, mas o modo como eu digo essa verdade, isso realmente machuca. Porque muitas vezes eu quero usar a verdade, o poder da verdade, não para fazer com que a pessoa se arrependa, se volte para alguma situação, no caso, para voltar a Deus. Não, eu uso essa verdade para afastar, para machucar. Sem amor, né? E aqui, Isaías, né, no verso 42, verso 3, fala-se que Jesus, de modo algum, aquela cana vai estar meio quebrada, ele ia lá e quebrava o resto. Não, ele ia cuidadosamente falar, moldava e penetrava ali na situação das pessoas até chegar aquele momento que ele fala, siga-me. E era irresistível Jesus, né? Jesus é fantástico. Tanto é que até uma parte que Isaías, né, que fala assim, nós não vimos muita beleza nele, mas as suas palavras eram poderosas, né? E aqui então mostra, né, os princípios que nós devemos ter cuidado, temos que adoçar nas nossas palavras, como assim, palavras de ouro, né? Então as nossas palavras, o que nós dizemos, tem muita importância, afasta ou aproxima as pessoas. Quantas vezes eu mesmo na minha família tive casos de, por exemplo, meu pai com um irmão dele ficou 20 anos sem falar um com o outro porque uma briguinha, uma palavra áspera. Agora imagine nós que representamos a Cristo ter uma atitude dessa, né? De magoar, de fazer com que a pessoa sofra com essa verdade que nós estamos. E Jesus aqui mostra o exemplo como nós devemos fazer. É verdade, concordo plenamente, irmão Afonso. Tem algum ponto que gostaria de citar sobre segunda-feira? Posso avançar, irmão? Pois não.
tem assim muito, né? Senão nosso vídeo verdade. vai passar bastante. Tá bom. Eu só queria, antes de você... Fique à vontade. por exemplo, as palavras de Jesus traziam inspiração. Isso que era importante, né? Era encorajadora. E a gente vai ver aí o exemplo aí na parte terça-feira. Terça-feira, dia 18 de agosto. O ministério de cura de Jesus Cristo. Aqui em duas partes, né? A lição dividiu em duas partes o mesmo assunto, né? Então eu acho que nós podemos falar de terça e quarta-feira junto até. Se você avançar um pouco também não tem problema, a gente entra também depois lá em quarta-feira. Porque é parte 1 e parte 2, irmãos. Então vamos lá. Aqui na pergunta 4 é aquele momento em que você citou agora no início, a mulher com fluxo de sangue, e nós temos também aqui o ponto do paralítico, um paralelo entre os dois. O que Jesus atendeu a necessidade dessas duas pessoas? Vamos falar primeiro da mulher, né? Fique à vontade. A gente já começou a comentar e eu amo muito essa história, né? Mostra, nós somos esse alguém no meio da multidão, né? Sim. E a gente vê ali que quando nós lemos o contexto, nós vemos a mulher sofrendo 12 anos. Imagina alguém 12 anos sofrendo com fluxo de sangue todo dia. Nossa, aquele sangue terrível. saindo, a pessoa Tá doente. sabe, fica amarela, fica raquítica, vamos dizer assim. Verdade. E ali, pela segregação, nós bem sabemos, né, a lei naquele tempo, nenhuma mulher com fluxo de sangue poderia ir no templo ou nos locais de reunião. Então ela era totalmente excluída, tanto da sociedade como também de seus familiares. Sim. Então ela era realmente ninguém. Mas ela teve tanta certeza que Jesus resolvia, que ouviu falar de Jesus e os seus milagres, que ela falou assim, se eu somente tocar, vou ser resolvido os meus problemas. E ela fez isso, ela simplesmente tocou e sentiu que parou, 12 anos, e ela imediatamente aquele fluxo. E Jesus falou, quem me tocou? E Jesus sentiu o poder. E a multidão falou assim, mas Senhor, todo mundo está te tocando. É verdade. Que é isso? Mas aí quando ela viu que não podia esconder, falou, Senhor, foi eu que fiz isso. Aí ele falou, antes ele falou, quem? Agora filhinha. Então ele respondeu à necessidade espiritual daquela mulher. Resolveu toda a questão social. Não só curou, né, mas resolveu toda a questão social. Ela teve fé, né, mostrou fé para tocar no manto de Cristo, que seria curado, e foi curado. Jesus sentiu o poder saindo dele. E elevou ali aquela fé. Ele ainda chama ela de quê? Filhinha. Você agora é minha filha. Você acredita em mim? Você crê em mim? Olha, fantástico, hein? Não, é até de arrepiar. E agora a questão do paralítico. O paralítico tem uma parte muito importante, que ali a fé maior não era do paralítico, era daqueles 4 que levou aquele paralítico. Porque dá a entender ali que o paralítico não estava assim 100% querer, sabe aquele mal-estar, querendo ou não, e quando levaram ali para Jesus, Jesus falou assim, olha... Mas que ele ainda é levado, né? Ele nem queria, nem pede, me leva lá para Jesus que eu acredito nele, vamos né? Lá, vamos lá, eu acho que mais eram os amigos mesmo que tinham mais fé, né? E aí, Jesus até fala assim, vendo a fé deles. E é interessante, no verso fala, vendo a fé deles. Jesus olha para aquele paralítico e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Porque o que abatia aqueles paralíticos não era só a sua doença, era o seu senso de culpa e do pecado. Então, Jesus olhou e falou assim, olha, foi perdoado seus pecados. Ele não precisava nem ser curado, mas como murmurou, né, as pessoas falaram, não, mas quem pode perdoar pecado senão Deus? E realmente Jesus era Deus e o homem 100% nas duas coisas. E ele falou, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, pega sua cama e anda. E ele fez, pegou e foi embora. Deus seja louvado. Então, o ministério de Jesus na cura, ele responde então essas 3 questões, né? A espiritual, a material, né? E a social, qualquer outra fala aqui, eu até esqueci o outro nome. Fica à vontade. A cura física, a cura espiritual, todas estão juntas. E a mental. Física, mental e espiritual. Isso, a gente empolgou tanto com a história que esquecemos desse ponto. Você acha que podemos avançar para aqui, para quarta-feira, irmão? Sim. Quarta-feira, o ministério de cura de Jesus, parte 2. Tem uma perguntinha aqui que eu separei para você, Afonso. Pois não. Quais os aspectos do ministério de Jesus? Quais esses aspectos Jesus tinha nesse ministério de cura?
Eu acho que a gente meio que acabou respondendo, mas eu quero ouvir de você. Aqui é interessante, né, que Jesus usava essa três coisas: pregação, o ensino e a cura. E aqui na parte de quarta-feira tem algo muito interessante, porque hoje a gente liga na televisão, principalmente nas madrugadas, né, tem aqueles programas falando assim, não, aqui tem cura, olha, esse aqui Sim, curou, foi muito, curado tem e tal. muito isso. E aqui Marcos, Jesus curou, né? Começou ali e curou até a sogra de Pedro e tal, foi curando uma multidão de pessoas. E no outro dia foi, separou, orou e voltou e não continuou nessa cura. É interessante porque aqui dá a entender que Jesus não estava preocupado com esse ministério de curismo, curandarismo. Não, o que ele mais queria, que ele falou assim, olha, é necessário nós irmos para outra parte, fazer a pregação e levar essa mensagem. Ele tinha um objetivo, ele estava ali, ele estava curando porque ele se Pregava, compadecia daquelas curava. pessoas, mas havia muitos para curar, mas ele precisava levar a palavra. Para outros lugares. E ele fala no verso, né? O nosso objetivo ainda é mais adiante. Pregar a palavra. Então a importância é importante ser curado e Deus tem todo o poder e autoridade para curar. Verdade. Mas o mais importante é você aceitar a pregação e os ensinos que a Bíblia apresenta. E aí Jesus estava se preocupado com isso. Será? Imagino que seja, na minha concepção, porque ele pregando o reino dele é a vida eterna para as pessoas. Sim. Mais importante que uma cura temporária, né? Será que não seria isso? Tanto é que tem um caso lá quando ele, né, deu comida ali para todas as pessoas e aí ele falaram, olha, vocês estão vindo, a multidão estava vindo por causa do pão, esse pão material, mas ele falou assim, olha, vocês devem preocupar com o pão que desce do céu, com aquilo que leva para o reino eterno, porque isso não tem fim, isso vai te satisfazer completamente. Essa é a grande preocupação de Jesus. É o pão da vida, né? Então ele usava esse tríplice ensinamento, né? Pregação, ensino e cura. Mais algum ponto antes de avançarmos? Não, senão a gente gasta todo o nosso tempo aí. Quinta-feira, dia 20 de agosto. O que importa para Jesus? O que importa para Jesus? Aqui nós temos na pergunta 7. Como Jesus descreveu o cristianismo genuíno? Como que Jesus descreveu? Como que ele deixou a história do cristianismo para seguirmos esse Jesus maravilhoso? Que ensinamentos ele nos deixa? Aqui ele mostra, que fala, na ocasião quando ele foi julgado, ele chegou a dizer o seguinte, olha, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus líderes, né, os meus ministros, o meu exército vinha aqui e me livrava. Mas o pensamento dele é sempre o reino eterno. Por quê? Nós vivemos num mundo de pecado. Sim. Nós ansiamos algo melhor. Todo dia a gente olha assim ao nosso redor, mesmo que haja inarráveis aqui nesse mundo, mas nós sentimos uma necessidade de Deus, de estar bem com Ele, que às vezes nem nós não conseguimos comer. A nossa fome é o espiritual. Então isso que Jesus mostrou através dessas parábolas, que vai restaurar as pessoas, não somente o físico, mas sim o espiritual. E nós devemos também ser esse conduto de vida para essas pessoas. Entendi. Mais algum ponto, irmão? Veja só, ovelhas, a parábola das ovelhas, cabrito, né? Sim. Nos adverte a atender às necessidades físicas das pessoas ao redor, mas faz muito mais do que isso. É a história de um Cristo que atende às mais profundas necessidades do coração humano, né? É o seu convite para nós reunirmos para Ele e ministrar às pessoas ao nosso redor. Ou seja, essa ideia de querer viver separado, egoisticamente, fala assim, não vou abrir o portão para atender ninguém. Eu não vou abrir o portão para não falar com o meu vizinho. Nossa, quantas vezes eu vi em casos de pessoas que o vizinho do lado morreu e só foi saber que o vizinho morreu um mês depois. Quer dizer, nós nos fechamos tanto em nosso mundinho, nosso particular, Sim. que nós tornamos muito egoístas. E é isso que Jesus quer quebrar na nossa vivência. Ele fala assim, olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal do mundo, então saia para salgar, saia para iluminar as pessoas. Não fica nesse mundo dentro da sua porta só,
de casa. Tenho mais uma pergunta para você, já chegando ao final. Vou pedir que você faça uma conclusão logo mais, depois dessa pergunta. Mas eu queria te perguntar, uma pergunta muito importante. Nós vivemos hoje uma pandemia. Eu gostaria de perguntar, como o cristão deve agir hoje nesse momento de pandemia? O que ele deve fazer? Olha que boa pergunta, hein? Como é fácil, né, nós pegarmos aquelas profecias que diz, olha, vai haver fome, peste em todos os lugares. A gente pode enumerar várias passagens que fazem uma escatologia assim, do final do mundo, né? Uhum. Mas Jesus faz um convite através dessa lição aqui muito importante. Faça o seguinte, ligue para aquela pessoa que você se importa e fala assim, olha, eu estarei orando por você. Olha, Fantástico. eu fiz uma lista de oração. Fantástico. E você está incluído nela. Fantástico. Isso não vai criar nenhuma barreira por qualquer tipo de religião que a pessoa tenha. Deus seja Que louvado. bom saber que, por exemplo, você chega e manda um zap ali para mim, ó, meu irmão Afonso, eu estou orando nesse dia por você, pelos problemas que você tem, que Deus vai estar sempre com você. Isso é o que nós podemos fazer. Menos do que ficar distribuindo aquelas mensagens, morreu tanto, morreu ciclano. Aliás, hoje em dia nem vejo mais televisão, né? Mas a gente vê, parece que está caindo ali. É um terror, né? Sabe? É claro, há pessoas que estão sofrendo, perderam seus entes queridos, mas isso que você falou, Afonso, é realmente muito importante. Podemos fazer muita coisa, mesmo no ambiente de isolamento e pandemia. Olha que maravilha. E aqui, terminando na parte de sexta-feira, diz o seguinte, o ministério altruísta de Jesus, e por isso que as pessoas se sentiam bem. Tanto é que quando eles falam, você come pecadores, com os republicanos, com prostituta e tudo mais. Essas pessoas, naturalmente, não queriam ficar perto de uma pessoa que se diz santa, mas se sentia tão bem perto de Jesus, porque Jesus pensava sempre no bem das pessoas. Sim. Falava palavras de poder, palavras Sim. que ia de encontro às necessidades daquelas pessoas naquele ambiente. E aqui, só terminando aqui por Fique à vontade, falando, irmão. A igreja hoje, nós somos corpo de Cristo que atende essa necessidade de amor em todos os lugares. E Cristo nos envia a nossa comunidade para fazer essa diferença. Embora devemos ter cuidado com a contaminação do mundo, Sim. Isso é uma ameaça muito perigosa, né, para a nossa comunidade cristã. Sim. Mas nós precisamos alcançar os outros onde eles estão em ser usados por Deus, que deseja levar uma vida melhor. Sim. Conta-se uma história, né, que uma pessoa estava caminhando perto de uma ponte e uma pessoa estava para se suicidar. E, não, lógico, você vai ver uma pessoa para morrer, você fala assim, não, irmão, o que está acontecendo? E aí aquela pessoa começou a contar, olha, tal. Por fim, aquele que foi ajudar falou assim, realmente, você está certo, as coisas estão bem difíceis mesmo. E pulou junto. Nossa. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, você tem que fazer a diferença que ao chegar alguém que está se pulando para se matar, dizer assim, não, há esperança, há uma salvação. E não se contaminar com o problema da pessoa, né? Você entendeu, Robson? Esse, então, é o sentido da lição, né, que nos fala, da lição 8 aqui, né, ministrar como Jesus, né, fazer como Jesus fez. Sim. Muito bem, amigos, chegamos ao fim de mais uma lição, um estudo da lição número 8. E nesse momento eu quero pedir ao irmão Afonso que ore por cada um de vocês aí que estiverem assistindo esse vídeo, que essa oração toque o seu coração e que Deus o estimule a ser alguém que ande nos passos dele, que ensine como ele ensinou, que ministre como Jesus ministrou e que atenda às necessidades das pessoas. E lembre-se do conselho do Afonso. Faça uma lista aí na sua casa das pessoas que você pode estar orando, pegue o WhatsApp dessas pessoas, entre em contato com elas e comunique a elas que você está orando por elas. Veja que conselho maravilhoso, você pode muito através da comunicação com o seu Deus poderoso, o nosso Deus. Amém. Ore por palavras nós, bonitas. Vamos orar então nesse momento. Fechamos os olhos. Agradecidos estamos, Senhor Deus, porque na Tua palavra nós encontramos o modelo certo de como nós devemos agir em nosso dia a dia em Amém. Relação ao nosso próximo. Amém. E também com esse exemplo maior nós devemos descobrirmos, Senhor,
como nós devemos ter poder. E esse Amém. poder vem através da nossa comunhão com Deus Amém, e através da oração, orando para a meu caso, orando Amém. também para o meu próximo, e isso também nos fortalece Amém. espiritualmente. Amém. Guarda-nos pelo teu poder, nós pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor.